Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti. Senhor, muito obrigado. Te agradeço pela noite que o Senhor me deu. Agradeço por ter amanhecido esse dia para mim. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Agora também eu te agradeço, Senhor, pelas vitórias alcançadas. Agradeço pela nação, agradeço pelo governo, agradeço, Senhor, pelo Brasil, agradeço, Senhor, pelos irmãos, agradeço também, Senhor. Oh, meu Deus, eu te agradeço pelos que estão desempregados e que estão arrumando um emprego. Agradeço por aqueles que estão também, Senhor, com as suas indústrias paradas, mas que o Senhor possa, nesse momento agora, Senhor, colocar as suas mãos e fazer com que essas indústrias possam também trabalhar e produzir o emprego e também, Senhor, dar prosperidade aos pais de família, aos governos, às autoridades civis, eclesiásticas, militares e também, Senhor, eu te peço que livra nós dessa pandemia, livra-nos dessas coisas que está acontecendo no mundo, assim como o Senhor livrou Israel em Gósen e o Egito foi condenado por desobediência. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco nesse dia. Ajuda-nos, ó Senhor, nos livra de todo o mal e ajuda também, Senhor, as outras nações também, todos os reinos do mundo sejam abençoados por ti, Senhor. Também eu te peço que abençoe Israel, tenha misericórdia de Israel também. Também, Senhor, sobre a vacina, que o Senhor possa preparar essas vacinas para cada um. Ó Senhor, se é ela que vem de ti para a nossa proteção, então nos ajuda, Senhor, a entender. Senhor, ajuda também o governo a entender. Também eu te peço, Senhor, que abençoa também, ó Senhor, tira o que não te agrada dos políticos também, para que eles possam saber que o governo não é deles, mas o governo é teu, Senhor. O Senhor é quem governa, o Senhor é quem tem vida, e nós estamos na vida do Senhor. Meu Deus, nos livra do conhecimento da árvore do bem e do mal, e nos dá a árvore da vida, que é o Senhor mesmo. Senhor, abençoe YouTube, o Google, abençoa, Senhor, os canais que estão ali, abençoa os trabalhadores ali, abençoa a diretoria do YouTube, do Google, abençoa seus familiares, abençoa também, Senhor, o meu canal, os que estão curtindo o meu canal, aqueles que estão também, Senhor, inscritos no meu canal e aqueles que estão se inscrevendo no meu canal, Senhor. Meu Deus, da graça, da força e da vitória, ajuda-nos, ó Senhor. Abre a porta da palavra, dá graça para poder falar a tua palavra agora, Senhor. Louvado seja o teu santo e glorioso nome. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós falamos da proteção de Deus sobre a coluna de nuvem e a coluna de fogo, não é? A nuvem era para governar o dia dos israelitas, aonde eles iam, aquela nuvem conduzia eles, ia na frente deles, mostrando para eles o caminho aonde eles deveriam ir, aonde eles deviam estacionar e aonde eles deviam levantar as barracas e ir embora. Tudo isso o Senhor, nesses contextos, está fazendo para mostrar para nós o zelo que Ele tem pelo seu plano, graças ao Senhor. Então, agora, hoje, nós vamos falar sobre os israelitas atravessam o Mar Vermelho. Agora eles chegaram no Mar Vermelho e agora eles têm essa barreira também. O Mar Vermelho também foi uma barreira para Israel. Quantas barreiras eles tiveram. E ali, então, como que eles poderiam se salvar? Atrás deles vinha um exército de Israel, do Egito, e na frente o Mar Vermelho, e aos lados os montes, e não podiam desviar nem para um lado nem para o outro. E o exército do Egito
vinha galopando atrás deles, armados até os dentes, para os derrotar. Vemos aqui que Faraó não havia deixado de endurecer o seu coração. Graças ao Senhor, que o Senhor cuidou desse povo, assim como Ele cuida de nós também hoje. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Piairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefão. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder, e os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando nós vemos aqui Deus dizer assim: eu farei com que o rei do Egito fique com o coração duro. Na realidade, o coração dele era duro, por isso Deus trabalhava para endurecer o coração dele, porque ele não obedecia, porque ele tinha o intuito de se levantar contra Deus. Não é porque Deus tinha prazer de endurecer o coração dele. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Viu aí? Então, por que o Senhor endurecia o coração dele? Porque ele já era duro, o coração de Faraó, porque ele não curvava-se diante de Deus. Por isso que o Senhor fazia com que o rei tinha mais ainda o coração endurecido. E então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados na beira do Mar Vermelho, perto de Piairote e de Baal-Zefão. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Veja só, que situação era a de Moisés. Como ele estava ali encantuado, tanto pelos israelitas como por Deus e também como por Faraó. Mas ele não perdeu a fé, pelo contrário, ele cresceu na fé. Aqui nós vemos o crescimento de Moisés. Quanto ele passou a confiar no Senhor.
O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Você está me pedindo ajuda, Miguel? Moisés. Por quê? Não. Diga ao povo que marche, diga ao povo que vá embora. Vamos, avante, vamos andar, vamos atravessar o mar, o bordão, levante o bordão e o estenda sobre o mar. A água dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerras e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos e carros de guerra e cavaleiros, e logo antes de amanhecer da coluna de fogo e de Israel, a nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grandes dificuldades, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles e contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcios que havia perseguido os israelitas no mar, e não sobrou nenhum egípcio com vida. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas e água aos dois lados. Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Graças ao Senhor. É interessante que nós vemos aqui o povo israelita que estavam duvidando da obra do Senhor, estavam duvidando do que Deus poderia fazer. Eles não enxergavam como Moisés enxergava. Moisés era que conduzia eles, e Moisés dizia para eles que se confortalecesse, porque Deus estava conosco, dizia ele, né? E graças ao Senhor, porque o Senhor fez tudo isso para mostrar a nós
o quanto Ele ama o seu plano, o quanto Ele tem o seu plano mensal e o quanto Ele quer praticar o seu plano. E Ele vai concluir o seu plano em nós, graças ao Senhor. Nós estamos hoje lendo esse contexto, aqui há um contexto, e na realidade nós vemos esse contexto, vemos o cumprimento da palavra de Deus nesse contexto, vemos agora também o poder de Deus para transformar esse contexto em milagre de Deus, atravessando o Mar Vermelho, e ali o Senhor cuidou de Israel, secando o mar, colocando uma parede, uma muralha de água dos dois lados, e fez com que eles passassem e temessem o nome dele, graças ao Senhor. Nós precisamos temer o nome do Senhor, temer ao Senhor, não zombar do Senhor, porque o Senhor é justo e direito, o Senhor é honrado, o Senhor, Ele é amor, mas Ele é também justiça, e Ele aqui está mostrando a sua justiça, o seu amor, a sua graça para Israel e também para Faraó, justificando tudo sobre os acontecimentos que nós vemos aqui. Agora, nós estamos também passando pela fase espiritual do Senhor, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa também mostrar a nós como Ele está cuidando dos seus. Hoje o Senhor cuida de nós. Quando nós estamos diante desse mar vermelho, que é a pandemia, que é a fome, que é as pestes, que é o desemprego, que é os governos, que é os políticos também, que não cumprem a palavra de Deus e que é outras coisas que estão fazendo também. Mas olha, Faraó tinha um coração duro e o Senhor executou o coração dele. Cuidado, hoje, muito mais do que aquele tempo, Ele está atento a tudo que você está fazendo, a tudo que você está revelando em si, o Senhor está atento. O Senhor não deixa cair a sua palavra. Não cairá um tio sequer. Tudo vai se cumprir. Cuidado, porque o Senhor está executando a sua palavra. E graças ao Senhor, que também está protegendo Israel. E hoje nós somos o Israel virtual, o Israel de Deus, o Israel maravilhoso, o Israel que Deus deu nessa terra hoje. Nós estamos aqui para cumprir a palavra de Deus e para falar do amor de Deus, para executar a palavra de Deus e para dizer que nós estamos, sim, sinceramente diante dele, buscando a sua palavra, buscando o seu amor e levando essa sua palavra. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele foi até o fim, ele foi lá no Calvário, ele foi levantado no madeiro, ele se entregou para o madeiro, mas ali, quando ele expirou, ele disse que estava tudo consumado. Então, essa palavra é a palavra-chave, está consumado. Tudo está consumado. Tudo que o Senhor quer está consumado. Cuidado, vamos se arrepender dos nossos pecados. Vamos voltar-se para o Senhor, buscar o Senhor. O Senhor te ama, meu amigo. O Senhor que está te ouvindo, você agora, nesse momento que nós estamos falando essa palavra, Ele está te amando, Ele está mandando essa palavra para você. Você precisa ouvir essa palavra, precisa acatar essa palavra, precisa buscar essa palavra, precisa ficar com essa palavra, porque é essa palavra que te salva, é essa palavra que está aqui hoje sendo falada, que vai te salvar, que vai te fazer cair temor antes que seja tarde. Não deixa o mar vermelho te tragar, não deixa ficar o seu coração endurecido. Volte-se para o Senhor, busque o Senhor, ame o Senhor, deseje o Senhor e vá buscá-lo com a sua família, com os seus, Ele derramará do seu amor sobre vocês. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei e ficarei com ele e ele comigo. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.